Então vamos ler Êxodo 14. Pode ficar sentado mesmo, não tem problema, tá bom? Êxodo 14, no versículo 21, que diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Jeová fez tirar-se o mar por um forte vento oriental toda a noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à direita e à esquerda. Os egípcios perseguiram e entraram atrás deles no meio do mar. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, olhou Jeová para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem, e alvorotou o exército dos egípcios. Tirou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. De modo que os egípcios disseram: Fujamos de diante de Israel, porque Jeová está pelejando por eles contra os egípcios. Disse Jeová a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que se voltem as águas sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Moisés estendeu as mãos sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, voltou à força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e Jeová derribou os egípcios no meio do mar. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Oro a Ti neste momento para que os nossos corações estejam abertos ao Teu ensinamento, aquilo que o Senhor tem a trazer para nós, Pai. Pois eu tenho certeza, Senhor, que a Tua palavra ela vem para nos edificar, para nos ensinar, para nos mostrar o verdadeiro caminho. Então, que nós possamos estar abertos, Senhor, a esse ensinamento, em o nome de Jesus. Amém. Para conhecimento também, o livro de Êxodo, em hebraico, ele diz Shemot. Êxodo, como nós conhecemos, nós fomos traduzir saída. Ou seja, mostra o povo de Israel saindo do Egito. E Shemot, que é a palavra em hebraica para Êxodo, quando nós vamos traduzir literalmente ao pé da letra, ela simplesmente ela se traduz por nome. Qual a diferença? É porque quando nós começamos a estudar o livro de Êxodo, ali tem uma cronologia dos nomes. E é por isso que é chamada de nome, só para curiosidade mesmo. Mas o nosso tema hoje é um tema muito legal. É um tema onde nós, quando estudamos a Bíblia, nós vemos vários nomes dados a Deus. Deus é chamado de várias formas. Isso é maravilhoso. E se realmente nós formos ver a fundo, são mais de 70 nomes dados a Deus, de formas diferentes. Mas 2 deles me chamou a atenção. O primeiro é Yahweh, ou seja, Jeová. E é tão interessante esse nome, porque ele fala da intimidade que Deus nos dá para estar próximo dele. E os judeus, sabendo disso, eles nem pronunciam esse nome. Para eles o nome é tão sagrado, é tão importante que eles não pronunciam o nome Yahweh ou Jeová. Quando eles vão referir a esse nome, eles dizem Hashem, ou seja, um nome. Porque eles acham que esse nome é tão sagrado que mostra a intimidade do Senhor para com eles. Mas esse nome fica para uma próxima pregação. Hoje, na verdade, nós vamos nos ater ao nome Torre Forte. Ou seja, Torre Forte é o Senhor. Esse nome me chamou a atenção porque Salomão, ele fala desse nome. O nome do Senhor é Torre Forte, aonde os justos estão em segurança. Provérbios 18. E nós olhamos para esse nome e eu já vou voltar na palavra que eu li, tá? Só estou fazendo uma introdução para a gente realmente entrar nessa palavra. E quando nós olhamos para esse nome, nós nos sentimos seguros. Porque se nós formos, mais uma vez, traduzir a palavra Torre Forte, no hebraico, torre
significa Magdala, ou seja, fortaleza. E torre, em hebraico, significa Asná, poderoso. E por que eu falo muito do hebraico? Porque realmente é da onde nasceu, é da onde veio a palavra. E o hebraico ele é tão complexo, que no hebraico, na época de Jesus, ele não tinha vogal, ele era só consoante. Imagina você ler uma palavra só com consoante. Na internet tem aquelas pegadinhas onde você tira as vogais e os nossos olhos, ele consegue ler a palavra. Mas imagina você lendo a palavra só com consoante. E aí é onde vem, por isso que às vezes uma Bíblia da outra, ela tem essa diferença de tradução. Hoje é muito mais fácil, hoje com conhecimento, com a informatização, então o acesso a tudo isso é muito mais fácil. E por isso você vê muito pouco diferença de uma Bíblia para a outra hoje. Elas são muito iguais. O que muda realmente é a interpretação de como falar, de uma linguagem mais fácil, de uma linguagem mais técnica, mas se você olhar no contexto, são muito iguais. E aí por que eu digo isso? Porque nós precisamos realmente estudar. E aí nós remetemos torre forte, ou seja, fortaleza poderosa. E o que é para nós a fortaleza poderosa? Se nós olharmos para a palavra que a gente leu hoje, é uma fortaleza. Deus cuidou daquele povo de tal maneira que fez eles atravessarem um mar que hoje aos nossos olhos é impossível. Como que um mar pode parar? Nós estamos vivendo num momento, numa época onde tudo é questionado, onde a religião e a religiosidade têm se confrontado, porque há uma grande diferença. Se nós formos colocar o que é religião, religião é um conjunto de símbolos e rituais que no final tem uma crença. Isso teoricamente. E o que é religiosidade? Nada mais é do que o indivíduo pegar esse montante de símbolos e religião e usar a sua maneira, do jeito que ele acha que tem que fazer. Ou seja, ele acha que o que ele acredita é a verdade e ele vai impor às pessoas. Nós temos que lutar contra a religiosidade. Nós temos que lutar contra essa maneira de impor o que eu acho que é certo. É por isso que tem guerras. É por isso que muitas pessoas se afastam de Cristo. Porque eu quero impor aquilo que eu acho que é certo. Nós dizemos assim, eu sou cristão. Mas a maioria acha que ser cristão é uma religião. E não é. Ser cristão é um estilo de vida. Eu escolhi ser cristão. Eu escolhi estar debaixo daquilo que Cristo me ensinou. Porque antigamente, se você olhar na época de Jesus, ou pós-morte e ressurreição, as pessoas diziam assim, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. E o que nós somos hoje? Seguidores de Cristo. Porque quando nós pegamos isso que Cristo nos ensinou e trazemos para a parte de religiosidade, nós incorremos em algo muito perigoso, de achar que a minha verdade é a verdade, e se ele não acredita em mim, ele está fora. E eu não quero mais nem saber. Isso é muito perigoso. E quando nós voltamos para a palavra, aonde Deus fez aquele povo atravessar, onde Deus fez aquele povo sair de um perigo eminente e ir a outra margem, a seco, nós olhamos que realmente esse Deus é uma torre forte, que é um lugar seguro. Davi, em suas palavras, ele não cansava de dizer, o Deus Todo-Poderoso, e ele até cita Deus Torre Forte em Salmo 61, onde ele diz, Senhor é meu refúgio, minha torre forte. Isso é maravilhoso. E hoje, aonde está Deus na minha vida? Será que Ele é minha torre forte? Será que eu sou guiado por Ele?
Será que realmente eu deixo estar na sua segurança? Eu estou do lado de dentro do muro, porque Ele é minha fortaleza. Eu escolhi, nós escolhemos estar aqui, por algo. Mas será que realmente na dificuldade, eu olho e falo, o Senhor é minha torre forte? Porque Davi ele diz, o Senhor é meu refúgio, minha torre forte. Porque se é meu refúgio é porque eu estou em perigo. É que algo não está bem comigo, algo está acontecendo ao meu redor que pode me atingir. E aí ele diz, o Senhor é minha torre forte. Hoje nós sabemos que a dificuldade, ela vem de uma forma diferente do que naquele tempo. E esses dias eu estava conversando com um amigo, e eu estava falando para ele como eu amava a ler e estudar as cartas de Paulo, o modo que ele fazia, a sua trajetória, como ele chegava num lugar e ali ele instaurava uma igreja, aquilo crescia de forma, e ele tinha um cuidado, e ele ia e voltava, e ele não media esforços para isso. Eu estava explicando isso para ele, e ele estava me explicando sobre as cruzadas. Ele estava me falando sobre as cruzadas antigamente, porque existiam muitas cruzadas, muitas lutas, muitas batalhas, para que um reino ou outro pudesse conquistar um território. Hoje, nós vemos isso de forma diferente. Existem sim as batalhas, as lutas, mas hoje é de forma diferente, não é como era antigamente, a não ser agora que nós estamos vivendo um momento de guerra, onde nós vemos que realmente é muito parecido. É um povo querendo colonizar o outro e tomar posse daquilo que não é dele e impor aquilo que ele acha que é verdade. Não estou dizendo quem está certo e quem está errado aqui. Isso não vem ao caso. Mas na verdade eu estou dizendo assim, que é muito parecido. Mas as guerras, elas vêm hoje de formas diferentes. Hoje a maioria das guerras são de formas virtuais. E é um cuidado que nós temos que ter. Não é porque a virtualização ela está aí na moda que nós vamos esquecer que Deus é Deus na nossa vida. E às vezes, e aí sim nós temos que realmente falar assim, não, Deus é na minha vida. Porque antigamente, para as guerras tinha que ter um ajuntamento de pessoas, estavam todo mundo junto. Hoje a guerra, ela é só você, dentro do seu quarto, com um aparelho na mão. Mudou o estilo de guerra? Sim, mudou. Mas não deixa de ser uma guerra. Nós não devemos em nenhum momento, é porque eu estou sozinho, eu vou fazer algo errado, não. O Senhor é minha torre forte, eu preciso estar do lado de dentro da muralha. Ali eu estou seguro. Mas para eu estar do lado de dentro da muralha, eu preciso seguir algumas coisas. Eu preciso seguir a lei. Ah, mas hoje eu estou no tempo da graça. Sim, com certeza, nós estamos no tempo da graça. Glória a Deus. Mas a lei ela não foi abolida. O próprio Jesus disse isso. Eu ainda tenho que seguir lei. Porque é através da lei que eu conheço o pecado. Porque se não tivesse lei, não tem pecado. Isso vale para nós como seres humanos. Nós temos a nossa Constituição e temos que seguir. É um conjunto de leis, muito engessada, por sinal, mas que nós temos que seguir. Porque se eu, em algum momento, faço algo que está fora daquilo que está na Constituição, eu estou cometendo um crime e eu sou passível de um processo. E da mesma forma, é com Deus. Se eu estou cumprindo boa parte da lei, mas não estou cumprindo todas, eu estou em pecado. A matemática de Deus ela é totalmente diferente da nossa. Eu tenho que cumprir todas as leis. Isso vale para tudo. Se eu quero realmente que Deus ele seja minha torre forte, eu tenho que entender que eu preciso fazer a minha parte. E como hoje nós fazemos a nossa parte? Sendo seguidores de Cristo. Porque quando nós entendemos e olhamos para a imagem de Cristo, quando nós entendemos como foi o processo e o caminho dele, nós sabemos como temos que agir. Sabemos o caminho que nós temos que trilhar. Sabemos o que nós temos que falar e fazer. Cristo esteve conosco pouco tempo.
Mas o pouco tempo que ele teve, ele nos ensinou coisas maravilhosas. Que hoje você pode ver em qualquer literatura. Qualquer literatura. Qualquer ensinamento. Algo de Cristo tem ali. Você pode pegar qualquer livro que não seja a Bíblia e ler. E você depois compara com a própria Bíblia, com o próprio Evangelho. Você vai ver que a semelhança é enorme. Hoje você vê na internet os gurus financeiros. Mas mal eles sabem que tudo isso já era ensinado no livro de Provérbios. Tudo que eles falam hoje, o livro de Provérbios já nos falam há milhares de anos. Então, como não se render a esse Deus? Como não se render à vontade de Deus? Hoje é incompreensível você olhar para as pessoas que conheceram a Deus e já não estão mais na presença dele. Porque eles conheceram a melhor parte. Eles conheceram o melhor. Mas eles resolveram sair dessa torre forte. Eles resolveram sair de trás da muralha, sair de trás da segurança. Ainda que, nesse primeiro momento, lá fora, o mundo ofereça coisas que aos olhos do ser humano é bom. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta vai chegar e você vai perceber que você perdeu os melhores anos. E isso se nós tivermos tempo. Eu falo nós, que nós somos pecadores e às vezes nós incorremos em algumas coisas que nós percebemos depois que estamos errados. Então, eu coloco a palavra nós. Isso se nós, ao errarmos, tivermos tempo de nos reparar. Por isso a importância de sempre estar do lado de dentro da muralha. Sempre estar. Sempre ver e perceber que Deus é a nossa torre forte. E se nós olharmos, fizermos uma comparação assim, visual, uma torre, ela é alta, como se fosse a nossa torre aqui. E antigamente, para você se achegar a Deus, era muito mais difícil do que hoje. Quando Jesus veio, ele quebrou todo esse paradigma de que era difícil estar próximo de Deus, e ele deu a oportunidade de termos essa facilidade. E se formos fazer uma analogia, para chegar a Deus, antigamente eu tinha que jogar uma corda e subir de corda essa torre. Hoje eu subo de escada, porque Jesus é a nossa escada, Ele é o caminho, e através dele eu chego a Deus. Então hoje está muito mais fácil. Só que a facilidade também nos fez ficar fracos. Como eu disse lá no começo, eram chamados seguidores de Cristo. E pessoas morriam por Cristo. Pessoas davam a sua vida para estar na presença dessa torre forte. E hoje qualquer palavra, qualquer ato, te tira da presença de Deus. Hoje nós não admitimos a correção. Hoje nós não admitimos a palavra que vem para nos ensinar. Porque nós achamos, quem é ele? Quem é ela? Acha que pode falar assim comigo. É difícil, irmãos. É muito difícil, obviamente. Mas estar fora da presença de Deus é algo que é inconcebível para nós. Nós precisamos lutar contra isso, contra essa estagnação do cristão. Porque hoje nós achamos que sabemos tudo. O homem acha que sabe tudo. Eu sei de tudo. E sim, é muito fácil hoje. Você entra na internet, você aprende o que você quer. É só ter paciência e perseverança. Você aprende o que você quer. A internet ensina tudo. Mas, com essa facilidade, nós estamos esquecendo que foi Deus que nos deu. Deus nos deu a sabedoria para buscar o que quisermos. Mas, ao buscar, nós temos que entender que precisamos usar tudo aquilo que aprendemos para edificar outras pessoas.
Porque de nada adianta eu ter um rio imenso, cheio de peixe, se eu não compartilho. Do que adianta a água sair do trono de Deus e descer no meu rio e eu fechar as comportas? Egoísmo. Não, eu não vou compartilhar, porque senão o irmão vai saber mais do que eu, e eu vou perder a minha chance. Esse é o ser humano de hoje. O ser humano, ele perdeu a essência. O ser humano, ele perdeu aquilo de mais importante. Cristo, ele veio para que outras pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a Deus, não só os judeus. Ele nos deu a oportunidade. E Paulo, ele foi o maior missionário dos gentios, de nós. Através de Paulo, igrejas foram abertas. Mas por quê? Ele se doou por inteiro. Ele mesmo diz na cartas, se eu não me engano, aos Gálatas, que ele já não se importava mais com aquilo que as pessoas falavam dele, e muito menos o que ele pensava de si próprio. Mas ele se importava com o que Cristo achava dele. E por isso ele ensinava. E por isso ele ia adiante. Ele reconhecia que Deus era a torre forte da vida dele. Ele reconhecia que sem Deus ele não era nada. E ele foi o maior missionário da Bíblia. Nós estamos tendo a oportunidade porque ele nos deu. Porque ele não se acovardou. Porque ele não ouviu palavras que para ele, que para nós seria algo que nos tiraria da presença de Deus. Ele não ligou para isso. Ele foi adiante. Porque ele tinha uma certeza que ele estava dentro da muralha. Deus estava protegendo ele de uma forma ou de outra. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus que nos leva adiante quando nós deixamos. Porque se eu falar assim, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Tudo bem para Deus, é a sua escolha. Você vai ficar aqui. Só que grandes coisas, aquilo que realmente poderia vir sobre sua vida, a bênção, a prosperidade, tudo aquilo que você almeja, vai ficar no mesmo lugar que você. Não vai sair. Porque nós conhecemos e sabemos a lei da semeadura. Aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Mas se eu não plantar nada, o que eu vou colher? Eu vou ver outras pessoas colherem. E aí nós olhamos para aquilo que eu falei há pouco tempo. Eu não vou compartilhar, porque se eu compartilhar, o irmão vai saber mais do que eu. Eu não vou dar minha semente para ele, não. Ah, não. Deixa ele buscar a semente sozinho, deixa ele plantar lá e ver o que ele colhe. As minhas sementes vão estar aqui comigo, paradas. Isso não é ser cristão. Isso não é ser cristão. E como eu disse, cristão é um estilo de vida. Eu escolhi ser igual a Deus. E eu tenho que ser igual a Deus. Eu escolhi ser igual a Cristo. E eu tenho que ser igual a Cristo. Cristo compartilhava. Cristo se doava. Cristo ensinava. E mostrava o caminho. Então, se realmente eu quero esse estilo de vida para mim, eu tenho que fazer isso também. Eu tenho que levar essa palavra, eu tenho que dar tudo aquilo que eu tenho, para que outras pessoas também possam ser edificadas e crescer na presença de Cristo. Porque talvez eu só tenha a oportunidade de pregar para uma pessoa. Mas se eu deixo de pregar para aquela pessoa, ela não vai conhecer a Cristo. E nós não sabemos o futuro. E se aquela pessoa fosse uma pessoa que ia ganhar multidões? Por que ela não foi? Porque eu deixei de pregar para ela. Porque era só uma pessoa. É isso que Cristo quer. Que nós entendamos que Deus é nossa torre forte. E que precisamos ir adiante, independente da situação. Porque a minha situação, a nossa situação, não define quem eu sou em Cristo. Se eu sou pobre ou se eu sou rico, não me importa.
se eu sou gordo, se eu sou magro. Não importa para Cristo. O que realmente importa para Cristo é o meu coração. O que realmente importa para Deus é o meu coração. E por isso é muito importante o culto de ensino, o estudo da palavra. Por quê? É através dela que nós aprendemos. Mas de nada adianta eu meditar na palavra e não ter um coração ensinável, um coração aberto, um coração tratável. Porque eu não sei se vocês já conversaram com alguém que é totalmente fechado. Você chega para falar para ele e fala assim: ah, não é assim. Ah, não é assim. E é irredutível nisso. Ele não está preparado para o ensino. Ele não está preparado para te fazer pergunta: o porquê você acha isso? O porquê você acha aquilo? Porque se ele faz pergunta, ele também aprende. E é muito difícil nós encontrarmos cristãos assim. Que quando você tenta colocar algo, tenta falar de Cristo: ah, eu já sei. Ah, eu já conheço. Ah, uma hora eu vou. Uma hora eu faço. Se eu entendo que Deus é minha torre forte, por que eu tenho medo? Por que eu não vou adiante? Se Deus é minha fortaleza, o Todo-Poderoso está comigo e tem uma muralha na minha frente me protegendo, por que eu não vou adiante? Qual é o medo? Hoje o maior medo do cristão é se expor. É o maior medo do cristão. Porque isso é uma falha do ser humano. Isso é uma falha do ser humano. Nós dependemos da aprovação de outras pessoas. Eu tenho medo de fazer algo porque o que o irmão vai achar? O que o irmão vai falar? O que a minha família vai falar? O medo de aprovação tem parado muitas pessoas. E mais uma vez, como Paulo diz, quem tem que nos aprovar é Deus. Quem tem que nos aprovar é o Senhor. Sim, eu não posso sair falando coisas que eu não sei, coisas que eu não busquei saber. Mas quando eu estudo, quando eu medito a palavra do Senhor, o Espírito Santo ele age na nossa vida. E nós temos sim a autoridade de falar do amor de Cristo. E por que não falar? Nós homens falamos de futebol, falamos de várias coisas, por que não falar do amor de Cristo? Obviamente nós temos que saber como falar. Como eu disse, não é ser religioso, não é impor aquilo que eu acho que é certo. Porque a própria palavra diz que não é pela violência. Mas sim falar, porque uma hora o Espírito Santo vai agir e é da vontade dele. Foi comigo assim. E eu acredito que com alguns também. Mas porque alguém foi ousado e falou do amor de Cristo. Alguém não se importou com o que aquele outro ia falar dele e falou do amor de Cristo. E sabe por quê, irmãos? Quem ia na minha casa pregar o evangelho para mim ia de terno e gravata. Uma Bíblia embaixo do braço. Com certeza, muita gente falava dele. Eu mesmo. Nesse calor, o cara de terno e gravata, que é louco. Eu mesmo falava. E ele não ligava, ele ia na minha casa assim mesmo me ensinava. Naquele momento, parecia que nada aconteceu. Sim, estava acontecendo. Mas uma hora o Espírito Santo agiu. Ele entendeu que Deus era com ele, que Deus era a torre forte, que ele tinha um Cristo que facilitava o acesso dele a Deus. E ele queria mostrar isso para outras pessoas. Aqui na palavra que lemos hoje, o que me chamou a atenção foi a cortina de nuvem e de fogo. Ou seja, a torre forte, protegendo aquele povo em todo momento. E mesmo assim, aquele povo não agradou a Deus. Uma caminhada que era de poucos dias, se durou vários anos. Porque nem todos aqueles entenderam o porquê daquilo. O porquê eles deveriam atravessar o deserto.
Deserto é uma escola. Problema é uma escola. Eu aprendo no problema. Eu busco mais no problema. Mas aquele povo não entendeu isso. Mesmo com a torre forte com eles, eles pararam. Eles murmuraram. Eles não acreditavam. E é maravilhoso ler a Escritura porque a gente vai lendo e vai compreendendo como era aquele tempo. Hoje é diferente. Hoje nós temos a facilidade de pregar o Evangelho para uma pessoa que está do outro lado do mundo. E já não há nem dificuldade de línguas, porque existe tradutor, você traduz na hora e manda. Nem isso existe mais. Eu consigo falar com qualquer pessoa no mundo. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas eu falo. É fácil. Mas mesmo assim, nós estamos deixando de pregar o Evangelho. Mesmo assim, eu estou deixando de ser discípulo de Cristo, de ser seguidor. E a palavra hoje, ela é clara. O Senhor é a nossa torre forte. Se Ele está conosco, eu não tenho que temer nada. A dificuldade, sim, ela vai vir, como vem para todo mundo. Mas eu preciso aprender com a dificuldade. Irmãos, até em coisa ruim a gente aprende coisa boa. Até em coisa ruim a gente aprende coisa boa. Não é porque veio uma coisa ruim sobre a minha vida que não vou tirar algo de bom dali. Vou sim. Vou sim. E aprender com isso. Aprender com isso e crescer na presença de Cristo. Mas eu não consigo entender o porquê dessa torre forte não ter protegido aquele povo. Existem tantas cruzadas, tantas batalhas, tantas brigas. Se Deus realmente Ele é torre forte, por que Ele não fez diferente? A vontade do ser humano. O ser humano é falho. O ser humano, ele é corrompido por poucas coisas. E o inimigo está aí. E ele sabe. Por isso nós não devemos em nenhum momento deixar brecha. Em nenhum momento deixar de buscar. Nós temos que orar. Nós temos que jejuar. Nós temos que meditar na palavra. Nós temos que aprender da palavra. Porque há uma diferença entre aprender e meditar. No meditar eu vou ler a palavra, vou orar. E o Espírito Santo vai agir ali. O aprender é você ler a palavra, buscar as raízes dela. Como ela foi escrita, em qual cultura, como, o porquê. Isso é aprender. E aí sim, através do aprender, você consegue meditar de forma correta. Você entende o contexto de tudo. E você consegue compreender todas as maneiras, o porquê houve falha, o porquê aquele povo sofreu. É importante. Nós compreendemos, entendemos em todo momento que Deus Ele está aqui, pronto para nos ensinar. Deus Ele está aqui pronto para nos mostrar a verdade e o caminho. Só que o nosso tempo hoje é tão corrido. Ah, mas eu não tenho tempo. Trabalho demais, estudo demais. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para meditar. Eu não tenho tempo para estudar. Nossa, quem diz estudar, né? Porque vou lá, eu tenho que pesquisar, tenho que fazer isso. E o inimigo está vendo isso. Meu irmão, só tem um relacionamento com Deus aquele que conhece. Você não casa com alguém sem conhecer. Você conhece primeiro. Primeiro você namora, você conhece. E aí sim, depois você casa. Com Deus é a mesma coisa. Eu não posso ter um relacionamento com Deus se eu não buscar, se eu não conhecer. É fácil falar, Deus é a minha torre forte. Ah, mas eu não faço a minha parte. E eu estou sempre dando desculpas para fazer algo. O cristão, ele está sempre dando desculpa. Sempre dando desculpa.
Você tem 24 horas. 24 horas. Deus te deu 24 horas. É muito tempo. E eu tinha uma professora que me falava assim: o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Faz o trabalho nesse horário. Porque todo estudante falava: não tem tempo para fazer trabalho não, professor. O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Vai fazer o trabalho nesse horário. Com Cristo é a mesma coisa. Se você tem um dia atribulado, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Vai meditar. Vai estudar. Eu preciso dormir. Todo mundo precisa dormir, obviamente. Mas eu preciso de Cristo também. Mais do que dormir. Porque um dia eu vou dormir, de qualquer forma. Vou esperar Cristo voltar para me levar. Então eu deixo para dormir nesse dia. Hoje não. Hoje eu tenho que buscar. Porque existe lá fora pessoas sedentas. Pessoas querendo esse Cristo que eu sirvo. Vai ser nós a levar essa palavra. Da mesma forma que existe pessoas dentro da igreja que não quer saber nada com nada. Isso é normal. Mas nós não podemos, em nenhum momento, deixar de fazer a nossa parte. Se realmente eu acredito que Deus é minha torre forte, quem está do lado de dentro da muralha também batalha, também luta. E por que nós estamos parados? Ou por que eu estou parado? Sabe por que existia muralhas antigamente? Para proteger o seu povo. Basicamente para isso. Não é porque era bonitinho não, e igual a gente faz na nossa casa hoje, um muro de 2 metros de altura, é para proteger a nossa família que está do lado de dentro. Muralha é a mesma coisa. Por isso Deus é a nossa torre forte. Nós podemos ver hoje pedaços da muralha de Jerusalém. E assim mesmo é grande. São mais de 4 quilômetros de muralha. Nós podemos ver as muralhas da China. Lá é outro assunto, né? Então não é muito para proteção, não. Mas vamos lá. Mas nós vemos algumas muralhas. E simplesmente era para proteger o povo que estava do lado de dentro. Mas só a muralha era importante? Não. Quem estava do lado de dentro lutava. Deus sim é minha torre forte, mas eu tenho que lutar. Eu tenho que ir adiante. Eu tenho que fazer a minha parte. Por isso eu trouxe um pouco para vocês conhecerem. Existe muito mais. E quanto mais você estuda, mais vontade você tem de estudar. Quanto mais você conhece Deus, mais vontade você tem de conhecer. Porque é algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Algo que nenhum outro lugar do mundo você vai achar. Pode ler vários livros. E eu leio bastante. Eu gosto de ler. Mas nada se compara ao que está escrito na palavra de Deus. Nada se compara. A melhor história, o melhor conto, não se compara. De jeito nenhum. Eu entendi que Deus é a minha torre forte. Eu entendi que Deus é a minha fortaleza. Que Ele é o Todo-Poderoso. Mas também entendi que eu tenho que fazer a minha parte dentro dessa torre. Porque se eu não lutar por ela, outros vão lutar, com certeza. Mas eu não vou ter aquilo que Deus tem preparado para mim. Eu sei que às vezes o ensino ele dói um pouco também. Porque nós olhamos para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem ensinado, e falamos: nossa, mas eu estou totalmente torto. Estou no caminho contrário. Eu estou indo na igreja, eu estou fazendo aquilo, mas em algumas coisas eu estou totalmente contrário do que está dizendo na palavra. Nós temos medo da lei. Porque a lei ela é dura. E ela é clara. Quando o mandamento diz não matarás, você não vai matar. Mas não é porque se eu matar eu vou ser preso, não. Porque eu amo a Deus e eu sei que se eu matar, eu vou para o inferno. Eu não quero isso. Mas o grande problema do ser humano hoje é a inércia. Eu estou aqui, eu vou ficar aqui, ninguém me tira daqui. Eu não quero mais ser aquele sentinela da torre,
aonde eu olhava e via o inimigo de longe, e ali eu tocava a trombeta, para que outras pessoas também se preparassem. Não, eu vou ficar sentado aqui, se ele vir, a gente vê o que faz. Nós estamos deixando que outras pessoas sejam alvo do inimigo, porque eu estou sentado sem fazer nada. E não é sentado no banco da igreja que eu estou querendo dizer, não, é sentado na nossa vida. Eu estou numa posição onde eu não quero fazer nada. E a torre está lá, totalmente descoberta. Quem está dentro da muralha está desprotegido, porque eu não estou fazendo a minha parte. A nossa igreja é uma igreja que ora 24 horas. É uma igreja que ora não só por nós, mas por todos que necessitam. Esses dias eu postei no grupo de intercessão a esposa de um amigo que foi diagnosticada com câncer, e nesse período ela estava com a imunidade muito baixa e foi internada. Ele não acredita em Deus, ou se acredita de uma forma diferente que eu desconheço. E conversando com ele, eu falei: meu querido, eu só posso fazer por você orar. E ele disse: tudo bem, o nome dela é Dalva, ore por ela. E eu coloquei no grupo de intercessão, nós oramos, e para a glória do Senhor, ela foi para casa. Ainda continua com o câncer, mas ela está hoje, junto com a família, sendo cuidada com carinho, fazendo tratamento dentro de casa. Mas por quê? É uma igreja que entendeu o Deus Torre Forte, que entendeu que eu tenho que ficar lá em cima de sentinela e proteger as pessoas que estão do lado de dentro. É uma igreja que ora, não importa quem seja, qual circunstância. Nós temos que ser assim, irmãos. Porque aqui é só uma passagem, é só um processo. O que nós vivemos aqui é apenas um processo para aquilo que vem lá na frente. E quem já participou de uma entrevista ou de um processo seletivo sabe que é só um processo para aquilo que você vai conseguir lá na frente. E você tem que passar por ele. Você tem que passar, é difícil, é difícil. Quem vai fazer uma prova sabe disso. Quanto tempo estudando para passar numa prova? Mas você tem que se dedicar. Você tem que passar por esse processo. É um ensinamento. E aqui é um ensinamento. Aqui é um ensinamento. É Deus olhando para nós e falando: meu filho, siga por esse caminho. Vá por aqui. Porque esse caminho vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas você vai conseguir subir a torre. Porque eu vou estar lá te esperando. Já passou meu tempo. Mas o que eu quero deixar para vocês: Deus é nossa torre forte. Deus é tudo na nossa vida. Mas nós não podemos em nenhum momento ficar parado e sentado. Amém?